Paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a esta segunda aula deste seminário sobre escatologia. Nessa segunda aula, nós iremos falar acerca da grande tribulação no livro de Daniel. Quero agradecer aqui já ao pastor Eugênio por esta oportunidade e dizer que estou muito feliz em participar deste curso, deste mini seminário de escatologia para a igreja Siló, a igreja cristã Siló. Pois bem, hoje nós iremos falar sobre a grande tribulação, especificamente no livro de Daniel. Nós vamos falar um pouco sobre as 70 semanas. O texto se encontra em Daniel capítulo 9, mas antes de entrarmos no assunto, se faz necessário uma compreensão de todo o contexto que leva até chegar neste momento de Daniel. Israel está cativo na Babilônia e Daniel profere esta profecia. Bom, primeiro nós sabemos que Deus chama o patriarca Abraão lá de Ur dos Caldeus, e no decorrer do processo nós veremos Isaac, nós veremos Jacó. Depois, com Jacó, o povo desce para o Egito, porque José estava administrando sabiamente, inspirado por Deus, aquela região. Então sua família desce, ou seja, seu pai Jacó, junto com seus irmãos, enfim, toda a família desce para o Egito. Eles ficam 400 anos cativos, escravos. Não todo o período, mas em um dado momento se levantou um faraó que escraviza os hebreus. Eles crescem em número. Então Moisés, que estava sendo criado pela filha do faraó, ele é levantado por Deus para libertar o povo do Egito. Então o povo sai do Egito e eles ficam rodando no deserto pelos 40 anos até que Josué, Deus usa Josué para fazer com que o povo entre, para liderar o povo, a fim de que o povo entre na terra prometida, na Canaã. Depois disso, depois de Josué, Deus levanta juízes para Israel, até que no último momento, quando Samuel está como sacerdote, está orientando o povo pede um rei. Conforme as nações vizinhas tinham reis, o povo de Israel decidiu que queria um rei para liderar, para conduzir o país, a nação. Então Deus levanta Saul, e com Saul o povo permanece unido. As tribos, as 12 tribos de Israel, elas permanecem unidas. Então depois de Saul chega Davi, e depois de Davi o seu filho Salomão. Depois de Salomão, o reino se divide. Então, depois que Salomão morre, o seu filho Roboão, ele está governando o país no lugar de seu pai, porque a monarquia era sucessiva, o povo tinha que vir, os reis tinham que vir de Judá, da linhagem de Davi. E o povo questiona Roboão porque não aguentava os impostos colocados por Salomão e queria diminuir toda aquela carga, todo o trabalho árduo. Mas Roboão, ao invés de atender ao povo, como foi orientado pelos anciãos, ele ouve os seus amigos mais jovens e promete aumentar as cargas de impostos. Então, o que acontece? O povo se cansa, não quer mais o rei Roboão como seu próprio rei. Então, eles levantam o rei Jeroboão. E ali acontece a divisão do reino.
Então, antes o que eram 12 tribos unidas, agora passam a ser divididas. 2 tribos, Judá e Benjamim, permanecem com o rei Roboão, e essas 2 tribos compõem o Reino Sul, que é chamado de Reino Sul. E os reis que virão seguem a mesma linhagem, a linhagem de Judá e a linhagem de Davi, a descendência de Davi. Mas as outras 10 tribos, as 10 tribos restantes, elas colocam o rei Jeroboão, e os reis que serão levantados nesse reino, que é considerado o Reino Norte, chamado Reino Norte, não serão mais da linhagem de Judá, não serão mais da linhagem de Davi. Eles serão levantados por aclamação. Então o povo aceita o rei e o rei é colocado ali. Então essa é a divisão que acontece: o Reino Sul e o Reino Norte. Reino Sul permanece com a linhagem de Davi, o rei segundo o coração de Deus. O Reino Norte com os reis levantados por aclamação do povo. Anos depois, a Síria invade o Reino Norte e leva o Reino Norte cativo para o cativeiro. E depois dessa invasão, o Reino Norte nunca mais retorna às suas origens. Pouco tempo depois, alguns voltarão e se tornará Samaria, que é considerada um povo misto. Mas esse não é o assunto aqui. Mas enfim, o Reino Norte nunca mais retorna. Um pouco tempo depois dessa invasão do norte, que o norte sofre pela Síria, acontece o mesmo com o Reino Sul, só que dessa vez com a Babilônia. Então a Babilônia invade o Reino Sul e os leva também cativos. E nós vamos ver isso em detalhes lá em Daniel. Daniel capítulo 1, versos 1 e 3. Diz assim: No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, a cercou. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Verso 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. É dentro desse período, enquanto o povo estava cativo na Babilônia, que Daniel recebe a profecia das 70 semanas. Então esse contexto é importante, desde o chamado de Abraão, passando por toda a história de Israel, chegando na monarquia, chegando nos reis de Israel, o reino organizado depois de 120 anos, porque Saul, Davi e Salomão reinaram por 40 anos cada um. Depois disso, o reino é dividido. Com essa divisão, as 10 tribos que formavam o Reino Norte, elas são levadas e nunca mais retornam às suas origens. E as 2 tribos, Judá e Benjamim, que compõem o Reino Sul, são levados para a Babilônia. Então Israel está cativo na Babilônia e Daniel recebe a profecia das 70 semanas, que está lá em Daniel 9, versos 24 a 27. Diz assim o texto: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade. É importante sempre lembrar, enquanto lemos esse texto, que a profecia está sendo entregue para Daniel. Daniel, como nós acabamos de ler, era um homem de Judá, de Israel, daquelas regiões. E Jerusalém também está envolvida, porque o texto vai dizer assim. Então, sempre que estivermos lendo, tenha em mente isso,
que Daniel é um hebreu e a cidade santa para os hebreus é Jerusalém. Sempre tendo isso em mente. O verso 24 diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo, os judeus, e sua santa cidade, Jerusalém. Então, eu vou colocar um gráfico para que os irmãos compreendam melhor conforme eu vou falando, porque são alguns números que serão apresentados de forma simplificada, mas só para que os irmãos compreendam, conforme eu vou falando, os irmãos têm a imagem aí para observar também. Veja só, 70 semanas possuem 490 dias, né? São 7 dias em cada semana. Então, 70 semanas são 490 dias. E esses dias são contados em anos, porque, além de outros motivos, todos os relatos que já se cumpriram dessa profecia se passaram em anos. Logo, se 70 semanas tem 490 dias, se for contado em anos, são 490 anos. E o verso 25 de Daniel 9 diz assim: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas. Então a profecia ela começa a dividir esses 490 anos, essas 70 semanas, em períodos. São 3 períodos que vão ser divididos, que esses textos, que essas semanas vão ser divididas. A primeira divisão está aqui no verso 25. Serão 7 semanas, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido. Correto? Então, esse decreto para a reconstrução de Jerusalém, existem diversas possibilidades, mas apenas uma que demonstra que a reconstrução de Jerusalém, ou seja, a reconstrução da cidade, é permitida. E o texto está lá em Neemias, capítulo 2, versos 5 e 6. Diz assim: e respondi ao rei. Esse aqui é um diálogo de Neemias com o rei Artaxerxes. Neemias responde assim ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Então, esse decreto para a reconstrução de Jerusalém aconteceu em 457 a.C. E aí, depois de 49 anos, que são as 7 semanas, que o versículo 25 vai dizer, a primeira divisão, são 7 semanas, então, fazendo as contas aí, dá 49 anos, certo? 7 semanas, 7 dias, 7 vezes 7, 49. Vai acabar no ano 408 a.C., quando a cidade é totalmente restaurada. Esta é a primeira divisão. A segunda divisão também está no verso 25 e no verso 26 de Daniel 9. Diz assim: e 62 semanas, ou seja, o verso 25 vai dizer que desde o decreto que manda restaurar a cidade de Jerusalém, até Jesus haverá 7 semanas, a primeira divisão, e 62 semanas, que aqui dá 437, ou melhor, 434
anos. 434 dias, mas, como são semanas de anos, 434 anos. Lembra que a reconstrução da cidade, depois de 7 semanas, vai do ano 457 e encerra no ano 408 a.C.? O ano 408 até, se passando 434 anos, que são as 62 semanas, vai encerrar no ano 27 depois de Cristo, que é exatamente o ano em que Jesus começa o seu ministério. Ou existe uma outra vertente que acredita que é o ano em que Jesus é crucificado, porque tem um erro de cálculo aí por causa da mudança de calendário, enfim. Mas é exatamente isso que a profecia diz. Não importa se foi no início do ministério de Jesus ou no ano em que ele morreu, porque o texto não vai relatar o que acontece no exato momento em que os anos se passam. Ele vai dizer que é até ungido, é até Jesus. Então, se for no ano que ele inicia o seu ministério ou no ano que ele encerra o seu ministério, se encerra nele. Então, até ungido, essa profecia se cumpre. Exatamente no ano 27 depois de Cristo. E aí o texto vai dizer: depois o ungido será morto. Ou seja, Jesus foi assassinado. Então, depois das 7 semanas e 62 semanas, que somando dá 69 semanas, das 70 semanas de Daniel, vai tentando acompanhar aí. Qualquer coisa, o vídeo vai estar disponível aí no canal da igreja, os irmãos voltam. O pastor também já vai abrir para as perguntas e depois vai haver um vídeo de respostas, tá bom? Então fique à vontade em perguntar e questionar, porque este é um assunto bastante amplo, tá? Eu estou sendo o mais sucinto possível aqui, para não ficar muita informação e muito complicado de se compreender. Então, depois dessas 69 semanas, o ungido será morto, e de fato, Jesus morreu, e já não haverá mais lugar para ele. Então, perceba, desde o decreto de Artaxerxes para Neemias, permitindo Neemias voltar e reconstruir Jerusalém, até Jesus se passariam e se passaram 483 anos, 69 semanas. Mas a profecia completa são 70 semanas, ou 490 anos. A questão é, quando se cumprirão esses 7 anos da profecia que ainda restam se cumprir? Alguns acreditam que estes 7 anos restantes, eles são simbólicos, ou seja, acreditam que esses 7 anos estão se cumprindo desde que a igreja foi estabelecida. Portanto, já praticamente 2000 anos. Mas eu adoto, e o pré-tribulacionismo adota, a visão mais lógica, porque se passaram 483 anos literais, por que os 7 anos finais teriam que durar 2000 anos? Isso é ilógico, você simbolizar simplesmente para que haja um encaixe na sua visão teológica. Então eu acredito que esses 7 anos também terão que se cumprir literalmente. E a profecia continua. Verso 26. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Essa é a destruição do ano 70 depois de Cristo, quando os romanos invadem a cidade por causa da rebeldia dos judeus, porque os romanos não queriam destruir as relíquias, eles gostavam de preservar as coisas boas dos locais que eles conquistavam,
mas os rebeldes judeus resistiram contra os exércitos romanos, menos em uma minoria absurda, e os romanos tiveram que entrar no templo porque eles se refugiaram, os judeus se refugiaram no templo, então os romanos tiveram que invadir, e contra a vontade do general, eles acabaram incendiando o templo. O general deu ordens para que eles parassem, mas eles estavam com ímpeto, com tanto ódio, que eles invadiram, atearam fogo e pouco depois Jerusalém também foi incendiada. Então é isso que o texto está dizendo, que o povo do anticristo destruiria e de fato destruiu a cidade de Jerusalém. E o texto continua: o fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Depois da morte de Cristo e do estabelecimento da igreja, então, o tratamento com os judeus, ele, entre aspas, cessa, e a igreja, que é o mistério de Deus, passa a ser observada, passa a ser tratada como o povo de Deus, em detrimento dos judeus que no Antigo Testamento eram o povo de Deus. Além, claro, daqueles que se agregavam à fé, que era a proclamação do Deus através da cultura, através do povo judeu. E aí surge a igreja, então este período das 70 semanas cessa, e nesses 2000 anos, até o arrebatamento, conforme vimos na aula passada, Deus ele está tratando com a igreja, e os judeus eles ainda não terminaram de cumprir as 70 semanas que foram decretadas para o povo de Daniel e para a cidade santa de Daniel, ou seja, Israel, Jerusalém, o povo judeu. E este período nós chamamos de a última semana da profecia de Daniel, que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Mas Cristo não esqueceu dos judeus. Veja o que ele fala através de Ezequiel. Ezequiel 36, verso 19, 24 e 26. Eu os dispersei entre as nações. Foi o que aconteceu. Israel foi disperso. E eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. Pois eu os tirarei das nações. Ou seja, Deus está dizendo que os espalhou, mas que depois os tirará das nações, dos lugares em que foram espalhados, e os ajuntarei, isso é o verso 24, e os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Verso 26, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. E o verso 22, veja só. Por que é que Deus vai tratar com os judeus? Será que é porque eles são especiais? Veja só o verso 22. Por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Então Deus está dizendo que não é por causa dos judeus, porque eles são especiais, porque eles são uma nação escolhida, que Deus vai fazer isso. Não, porque os judeus o rejeitaram. Mas Deus vai fazer isso por quê? Porque Israel já leva o nome do próprio Deus, é conhecido como povo de Deus, até mesmo hoje. Então, por causa do nome, do seu próprio nome, que não deve ser profanado, Deus vai atrair o povo de Israel e convertê-los e salvá-los para que os povos vejam que Ele
é Deus. E isto vai acontecer durante a última semana da profecia de Daniel. Este é um dos propósitos da grande tribulação. É a conversão dos judeus. É quebrar o coração de pedra deles e convertê-los ao único rei, ao único Messias que eles rejeitaram, Jesus. E por que a grande tribulação não pode pertencer à igreja? Porque a igreja não passará pela grande tribulação. É uma coisa simples de se compreender. Olha o que João vai dizer que representa a grande tribulação. Está lá em Apocalipse 6, versos 16 e 17. No meio da grande tribulação, os ímpios vão gritar às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então João está dizendo aqui, pela revelação de Jesus, que a grande tribulação é o derramar da ira de Deus e do Cordeiro, da ira de Deus. Isso aqui não está falando de perseguição, porque algumas pessoas dizem, não, mas por que só a igreja final não vai passar pela grande tribulação se os antigos passaram por perseguições? Mas veja só que a grande tribulação não é uma perseguição, porque não existirá perseguição maior do que aquelas que sofreram os mártires nos 3 primeiros séculos, quando eles eram colocados no Coliseu, nas arenas, quando eles eram rasgados pelos leões, quando eles eram incendiados com piche, eram acesos como tochas humanas, eram empalados. Não haverá perseguição maior do que essa. O que a grande tribulação representa é a ira de Deus, não é perseguição. Perseguição a igreja sofre e sempre sofreu, até hoje mesmo, nos países africanos, nos países islâmicos. A igreja sofre perseguição. Mas Apocalipse está dizendo que a grande tribulação é a ira de Deus. E aí Paulo vai completar dizendo se a igreja passa ou não passa pela ira de Deus. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo responde, eu poderia apresentar outros argumentos aqui, mas neste simples argumento nós conseguimos perceber que a igreja não está preparada, ou melhor, a igreja não está reservada para a ira e a ira não está para a igreja. Então, os últimos 7 anos da profecia de Daniel das 70 semanas, a última semana, ela é dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. 3 anos e meio daquilo que denominamos de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Então, esses 7 anos, nós não podemos chamá-los de grande tribulação, porque a grande tribulação não vai abranger os 7 anos. Alguns chamam, mas eu prefiro chamar de os 7 anos da última semana de Daniel, a última semana da profecia de Daniel, ou os 7 anos finais da profecia de Daniel. Porque chamar de grande tribulação os 7 anos é equivocado, como nós vamos entender. Veja só, o porquê nós separamos em 2 períodos de 3 anos e meio. Daniel 12:7 vai falar: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado. Todas essas coisas se cumprirão. Então, este um tempo, tempos e meio tempo é contado como 3 anos e meio. Outro texto que baseia isso, Apocalipse 11:3.
darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, faça as contas. Apocalipse 13, verso 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada a autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio. Portanto, o período da grande tribulação vai abranger 3 anos e meio. E veja que interessante ainda no texto de Daniel 12, olha o que ele vai dizer no verso 10. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. É por isso que eu insisto com os irmãos que estudem as Escrituras, porque quando nós estudamos as Escrituras, nós olhamos para esse tempo em que nós vivemos, principalmente este momento em que as notícias são tão perturbadoras para muitas pessoas, e quando nós estudamos o Evangelho, nós conseguimos perceber, nós conseguimos entender o nosso tempo, nós conseguimos entender o porquê nós não precisamos andar ansiosos quanto a esses dias, porque tudo está escrito. A escatologia é uma matéria esquecida. Por isso que as pessoas andam desesperadas na igreja, achando que Deus perdeu o controle da história, quando é o contrário. A palavra de Deus mesmo, se compreendermos, se lermos, se conhecermos, nós estaremos muito mais tranquilos, sabendo que Deus está cumprindo o que falou e que o tempo da sua vinda está muito perto. Por isso que a Bíblia vai dizer que todos os que amam a sua vinda não deixarão de ser arrebatadas, não deixarão de estar com Ele. Conheça o Evangelho, estude o Evangelho, se debruce no Evangelho. Não somente no Evangelho, não somente na palavra, mas na oração e principalmente, digo principalmente porque é uma coisa muito esquecida pelas pessoas, o jejum. O jejum é força, o jejum é mortificação da carne. Então pratique o jejum para que você se fortaleça espiritualmente e tenha mais compreensão dos nossos dias. Então, quando nós estudamos a palavra, nós percebemos que as coisas não irão melhorar. Pode até acontecer que em algum local ou em outro, em uma cidade, algumas coisas melhorem, mas no geral a palavra diz, através de Paulo falando ao seu filho na fé Timóteo, que os dias seriam ruins, seriam maus. Então as coisas não vão melhorar, as coisas só tendem a piorar. Veja só o que diz 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, o evangelho, eles não vão suportar ouvir o evangelho, mas pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Então, ao invés de praticar o evangelho, as pessoas, Paulo vai dizer que elas juntariam mestres que preguem aquilo que elas querem ouvir. Por isso que existem igrejas que pregam que, se não formos ricos, não somos de Cristo. Por isso que tem igrejas que começaram a liberar todas as promiscuidades, todas as coisas que prejudicam a espiritualidade, que acabam afastando as pessoas de Deus. Então, se conhecermos o Evangelho, saberemos que isso está prometido nas Escrituras. E buscaremos não esperar melhoras nos outros, mas melhoraremos a nós mesmos. Faremos do nosso templo, da nossa igreja, o nosso corpo, uma igreja avivada, uma igreja santa, não esperando que os outros da igreja façam, mas que eu faça através de mim. E através de mim, que sou o templo do Espírito Santo, outras pessoas sejam alcançadas. As pessoas estão desesperadas.
As pessoas estão sem direção. Portanto, precisamos, nesse tempo em que vivemos, fazermos a diferença. Olha só o que Paulo diz ainda para Timóteo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, versos 1 a 5. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, sem controle de si mesmo, das suas atitudes, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Ou seja, estamos avisados, ou melhor, quem estuda, quem lê o Evangelho, quem ama a palavra de Cristo, não perde tempo com televisão, com notícias do dia, mas se baseia no Evangelho. Sabe que a palavra está se cumprindo, que o Evangelho é vivo e eficaz. Portanto, ele é vivo e eficaz para trazer coisas boas, para trazer renovo, mas ele também é vivo e eficaz para cumprir as profecias da destruição de todas as coisas, para que tudo seja regenerado. Então não se assuste com notícias. Se prepare, mas não ande ansioso com notícias de longe. Lembre-se do que eu disse. Cuide-se. Seja cuidadoso. Vigie, mas não ande ansioso. Porque não é assim que Jesus quer que estejamos. Como ele diz para os discípulos, quando eles estão reunidos a portas trancadas, ele chega e sopra o Espírito e diz: que a paz seja convosco. Recebei a minha paz, e ele sopra o Espírito sobre eles. Portanto, devemos estar assim, devemos estar em paz, porque a paz de Cristo, ela excede o entendimento das circunstâncias, e é assim que Cristo quer que nós estejamos, porque os dias são maus, a grande tribulação está perto, e para que haja um Salvador, um falso Salvador, é necessário que haja uma catástrofe verdadeira. Para que haja um falso Salvador, é necessário que haja uma catástrofe verdadeira. E a verdadeira catástrofe está sendo construída. Eu vejo as pessoas dentre os ímpios, em jornais que às vezes escuto, as pessoas dizendo que não compreendem porque os valores estão tão completamente invertidos quando criminosos são exaltados, quando promiscuidades são colocadas no lugar das coisas santas. E não apenas isso, eles não querem apenas colocar as coisas promíscuas, eles querem fazer com que todos sejam promíscuos. E as pessoas às vezes dizem: eu não entendo o que eles querem fazer, mas conhecendo o Evangelho, sabemos quais são os seus propósitos. O anticristo vem aí. As pessoas às vezes agem de maneira maligna sem compreender que é a própria estratégia do maligno para levantar o seu grande líder, que fará com que muitos se rendam, muitos se prostrem aos seus pés. E é exatamente isso o que Daniel continua dizendo. No verso 27, veja só: com muitos ele, o anticristo,
fará uma aliança que durará uma semana. Olha só, os 7 anos. No meio da semana, ou seja, se são 7 anos, 3 anos e meio depois, ele dará fim ao sacrifício e à oferta dos judeus. Sacrifício e oferta. E numa ala do templo em Jerusalém, será colocado o sacrilégio terrível, a imagem da besta, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Lembre que nós estamos falando de Daniel, do povo de Daniel, da cidade santa de Daniel, do templo na cidade de Daniel. Então é Jerusalém e o templo que será reconstruído. Esses 7 anos finais, como diz o verso 27, decorrerão assim. O anticristo ele fará a aliança de 7 anos e muitos acreditam que será o mundo inteiro que estará incluso nessa aliança. Mas eu tenho um vídeo no YouTube que se chama Daniel 11, do 40 ao 45. O título é assim: O Anticristo e seu trajeto até Jerusalém. Aí entre parênteses, Armagedon. E eu falo o porquê eu não creio que o mundo inteiro aderirá a esse pacto do Anticristo, mas somente alguns. E o próprio Daniel vai dizer que muitos farão um pacto, uma aliança. Não todos farão uma aliança. E nesse primeiro momento, nestes primeiros 3 anos e meio de paz, o anticristo ele não vai ser adorado. Ele vai implantar essa adoração nos 3 anos e meio finais. E um dos motivos dos judeus, para que os judeus não tivessem crido em Jesus como Messias, é o fato dele se denominar Deus, Filho de Deus, ou seja, se denominar um com Deus, porque eles não compreendem o mistério da Trindade e acreditam que se Jesus for Deus, existem 2 deuses, e aí já não existe mais um Deus, ou seja, crer em Jesus como o Messias, Deus, é uma blasfêmia. O Messias judeu, ele será um homem comum. Até hoje os judeus creem assim, e até hoje os judeus esperam o Messias assim. Ele será um homem comum. Ele terá família, terá esposa, terá filhos, e ele também morrerá. E os judeus não irão adorá-lo, porque o pacto que abrangerá também Israel, o acordo que será feito também com Israel, ele será somente nos 3 primeiros anos e meio, que é a falsa paz. Então, veja só o que diz 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Este, o anticristo, se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, este é o momento em que o anticristo vai se assentar no templo em Jerusalém. Isso acontecerá depois dos primeiros 3 anos e meio de paz. Aí sim ele vai se proclamar Deus, mas ele não vai ser adorado pelos judeus. Pode ser que os judeus o tenham como Messias, porque um dos pontos principais que os judeus esperam que o Messias desenvolva, uma das obras principais, é o livramento do jugo das nações inimigas, as ameaças das nações inimigas. É isso o que os discípulos perguntam lá em Atos 1, verso 5, quando eles perguntam para Jesus: é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Eles achavam que Jesus, o Messias, viria para tirar Israel do jugo dos romanos. Então, este é um dos pontos pelos quais os judeus esperam o Messias. E é isso que o anticristo vai fazer. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu acredito que o anticristo ele vai não dar prioridade para os muçulmanos, porque os muçulmanos têm
a capela, tem o templo de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, que ficam bem exatamente no lugar em que o templo dos judeus era construído, estava construído e precisa ser reconstruído. Então, na minha interpretação, e isso aqui é uma hipótese, tá bom? Isso aqui a Bíblia não diz claramente, mas eu acredito, baseado em Daniel 11, e é isso que eu falo lá nesse vídeo, que eu citei para os irmãos, eu acredito que o anticristo vai expulsar os islãs, vai tirar a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, e com isso, por causa dessa aliança forte que o anticristo fará com muitas nações, com as principais nações da Europa e com os Estados Unidos, eu acredito também, ele vai expulsar e vai permitir que os judeus construam o seu templo ali em Jerusalém, no mesmo lugar da mesquita, da terceira mesquita mais importante para os muçulmanos, que é a mesquita de Al-Aqsa, que é o lugar do Domo da Rocha. Então, com isso, os judeus podem acreditar que o anticristo é o Messias, de fato. Mas eles não vão adorá-lo porque os judeus não aceitam adorar outro que não seja o Deus de Israel. Então, eles não crerão que o anticristo é Deus. Isso já está descartado. Quando isso acontecer, quando o anticristo começar a anunciar-se como o próprio Deus, como Deus, né? Os judeus vão fugir. É o que está escrito ali em Mateus 24, verso 15, veja só. E 16. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, ou seja, a imagem do anticristo no templo, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, quando o anticristo cercar Jerusalém, invadir e colocar a sua imagem ali querendo ser adorado, fujam. É nesse momento que os judeus fugirão e muitos serão mortos, né? Uma boa parte será capturada, a outra parte fugirá para o deserto, e é ali no deserto que Deus tratará com eles, como diz Oséias. Que Deus os levará para o deserto para tratar com eles, a fim de que eles se convertam. Então, Daniel 9:27 vai dizer que no meio da semana, 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta dos judeus. É isso que está dizendo em Mateus 24, que acabamos de ler. E numa ala do templo, em Jerusalém, será colocado o sacrilégio terrível, que é a imagem da besta. Então, a grande tribulação fará com que os judeus se convertam a Cristo. E este é um dos e o principal, além do castigo por toda a pecaminosidade da humanidade, porque as pragas que serão derramadas serão muito intensas. Mas um dos principais motivos para a grande tribulação é a conversão dos judeus. E ali aparecem as 2 testemunhas, ali aparecem os 144.000, enfim, isso fica para a próxima aula. Nessa primeira aula eu falei sobre a grande tribulação ali em Daniel 9, né, que é um dos principais textos para esse assunto. E na próxima e última aula do seminário, né, nós teremos uma aula de perguntas e respostas, mas na próxima aula eu vou falar sobre a grande tribulação no livro do Apocalipse, que o Apocalipse ele traz detalhes bem minuciosos sobre este momento. Eu agradeço aos irmãos por acompanharem mais esta aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula.